esperando, é. Olha, gente, bom dia a todos que estão chegando aqui hoje. Hoje é um dia super especial, né? A gente está aqui junto. Eu queria, vou apresentar o nosso convidado se apresentar. Para quem está entrando aí, a gente está com essa live, né, desse Instagram, Saúde e Espiritualidade, que é da disciplina de Saúde e Espiritualidade da Unirio. Eu vou dar uma notícia muito boa, né? A gente tem uns 10 dias que ele foi aprovado como nosso projeto de extensão. Então, oficialmente, o nosso Instagram ele faz parte do projeto de extensão da disciplina. Isso é muito legal e a gente Muito legal. muito legal, né? E a gente está conseguindo assim cumprir o papel da universidade, né? Que é educação, ensino, a disciplina, as jornadas, os simpósios, fazer a extensão, que é levar esse conhecimento para o público, para as pessoas, e a gente também ter os nossos braços de pesquisa. Então, a gente está super feliz porque é uma construção coletiva, isso tem a ver com a força dos alunos e tem a ver com o empenho também dos professores, de todos que estão trabalhando com a gente. Júlio, Adriano, professora Marisa, que também está nesse projeto de extensão com a gente. Então, acho que é muito, muito feliz hoje a gente estar podendo falar sobre isso. Mas eu queria que você se apresentasse, Vini, por favor. Eu vou chamar você de Vini, tá? É o Dr. Vinícius Neves. Chama de Vini. Dr. Vinícius Neves. Se apresenta, por favor. Eu continuarei te chamando de mestra também. Estou muito feliz com essa transcendência que vocês estão indo além do ambiente acadêmico, né? Realmente levar esse assunto para o público sempre foi um sonho nosso, né? Eu te conheci quando a gente estava no Unigran Rio ainda, na universidade. A gente montou um projeto de saúde e espiritualidade juntos. Eu sou médico, eu sempre tive uma visão de que era importante abordar a dimensão espiritual do ser humano para a saúde. Então, durante a universidade, a gente já fez esse projeto junto, montando a Liga de Espiritualidade, montando também uma visão da saúde integral, saúde integrativa. E as práticas de uma estratégia de mente e corpo. Comecei a praticar mindfulness tem um tempo e não imaginava que o meu mergulho ia ser tão fundo a ponto de eu me tornar instrutor, né? E hoje estou em Londres fazendo um mestrado de psicologia de saúde, porque sempre fui apaixonado pela essa relação entre a conexão mente-corpo e como isso se manifesta, né? Então, você não imaginava, mas a gente imaginava, entendeu? A gente via você perfeitamente. Sempre conhece melhor do que nós mesmos, tem né? muita vontade nesse papel. Gente, o Vini está falando aqui, o Dr. Vinícius está aqui com a gente hoje, ele está falando sobre essa experiência que a gente teve, da gente ter se conhecido no curso de medicina da Unigran Rio, e ele foi um dos responsáveis por organizar, por incrementar a Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade no curso de medicina da Unigran Rio. Então, eu acho que é muito significativo você estar aqui num trabalho de uma liga, né? De uma liga não, de uma disciplina com alunos, com professores de uma disciplina de saúde e espiritualidade, que você também participou de todo esse movimento na Unirio, quando a gente pediu sua ajuda, os alunos pediram sua ajuda. Então, eu acho que é bem merecido você ser nosso primeiro convidado externo hoje. Obrigado. Bem merecido, não só pela sua competência profissional, pela sua experiência profissional, porque isso já tem um tempo, né? A gente, depois disso, você galgou vários, né, planos aí profissionais, mas também pela sua história com a espiritualidade, porque a estratégia mente-corpo acho que nunca teve dissociada para você desse foco da espiritualidade, né? Não, com certeza não. Acredito que tem uma interseção grande entre as duas. Isso. Então, vou começar assim, vou fazer algumas perguntas. Estou me sentindo em casa, tá, gente? Eu ponho até o jaleco. Só para o nosso bate-papo já... Eu ponho até o jaleco para me sentir assim mais focar que a gente está no profissional, porque esse home office a gente tem que conseguir organizar, mas eu estou me sentindo super à vontade aqui com as pessoas que estão entrando, que estão chegando para acompanhar a gente. Eu queria perguntar um pouquinho para você, Vini, se você podia compartilhar com as pessoas o que é estratégia mente-corpo. O que a gente poderia chamar? Porque esse nome é um grande guarda-chuva, né? Muita coisa pode entrar embaixo. Como é que você conceituaria?
Só uma perguntinha antes, já que você falou que está se sentindo em casa, são todos muito íntimos, né? Então a gente pode contar experiências é, próprias, pessoais, das estratégias de mente e corpo, Ué, você sem. pode, vai ficar disponível para o público, você Não, seleciona. eu confio em todo mundo, confio nos teus seguidores. Se Mas, são teus íntimos, são meus também. não, é público, o Instagram é público. Aí você, assim, compartilha o que você achar que vai ser bom para você e bom para as pessoas também, ué. A gente está aqui conversando sobre isso. Perfeito. Bom, o que são estratégias mente-corpo? Dentro do panorama da medicina integrativa, né, da saúde integral, ou seja, visualizar, promover a saúde nos seus aspectos biopsico, sócio-espiritual e integrar todas as terapêuticas, sejam elas tradicionais ou não tradicionais, até não farmacológicas, baseadas em evidência, as estratégias de mente-corpo, as que costumam ter mais evidência científica, são estratégias voltadas para você desenvolver, fazer um treinamento mental e com isso trazer a sua mente para as sensações físicas no seu corpo, repousar elas ali. Na minha visão, elas se dividem em basicamente duas, né? Assim, num geralzão, que são as estratégias de movimento e as estratégias tradicionais sentadas, né? Não em movimento, né? Então, as estratégias de movimento, por exemplo, incluem algumas artes marciais, como Tai Chi, Qigong, Yoga. Oi, tia Miriam, bom dia. Tia feliz dela estar aí, começou a meditar agora. Muito Que bom. legal, que legal. E as estratégias de não movimento, né? Como estratégia de meditação, várias linhas de meditação, de manejo de estresse, imagem guiada, relaxamento muscular progressivo e etc. Muito legal isso. É muito interessante porque assim, as pessoas ainda questionam um pouco, né? Se a estratégia mente-corpo, elas funcionam mesmo. Quando a gente fala assim, e todo mundo acha que mente-corpo é só isso também, né? Você ficar parado, respirando e um trabalho só mental ou postural, né? E Sim. essa questão do movimento é muito legal. A gente, quando descobre meditação andando, né? Que a meditação pode ter outros aspectos e ser muito, muito enriquecedor. O que você, assim, para as pessoas que estão, assim, aqui entrando na nossa live, acompanhando o Instagram, o que você acha que era mais importante, assim, elas saberem sobre estratégia mente-corpo? Assim, olha, estratégia mente-corpo, isso aqui, vocês precisam sair daqui hoje tendo esse clique. O que você eu não acha? tenho a menor dúvida dessa resposta. Primeira coisa que você precisa saber é que estratégia mente-corpo é para qualquer um. Não existe... até por elas terem vindo de um contexto mais oriental e um contexto religioso, não significa que elas tenham que estar nesse contexto, né? Não tem problema estarem, mas ela é para qualquer um. Por quê? É a mesma coisa do exercício físico. O exercício físico é para qualquer um. Para você prevenir doenças do corpo, vamos ser dualista de propósito agora, tá? Para você prevenir doenças do corpo, você não tem que exercitar o corpo. Para você prevenir doenças da mente, você tem que exercitar a mente. Não tem outra coisa. E como é que você exercita a mente? Essas estratégias são formas de você exercitar diferentes partes do seu cérebro, de você mudar a sua mente. Mudando a mente, você muda o cérebro, que muda a mente. Então você entra num círculo vicioso a partir do momento que você começa a praticá-las. E elas são para qualquer um. Acho que você pode começar a praticar sem ter nenhuma experiência. Você não vai começar a correr, se preparar para uma maratona. Se você está sedentário, você não vai querer correr 40 quilômetros de uma vez. Mas você vai correr 1 quilômetro. Então, elas são para qualquer um, ajustado ao seu nível de experiência e de prática. Eu acho isso muito legal, porque quando a gente faz uma oficina, um workshop, eu começo um grupo de meditação, normalmente as pessoas dizem assim, mas eu não consigo meditar, eu já tentei, não deu certo.
E assim, eu acho que isso é muito legal das pessoas saberem. A meditação ela não é um processo automático, ela é um processo Uhum, de construção. sim, Existe um investimento para que você, nessas estratégias, você consiga também. Assim como você falou, se você vai praticar um exercício físico, se você vai aprender um rudimento de um instrumento musical, né? Um rudimento, é, você tem que ter um passo a passo, né? Um ali. E é bom a gente sim, ter paciência com a gente também, né? Eu acho que é, isso também é legal, né? Eu acho que sim, esse sim. aspecto é legal. Ter paciência, acho que ter também. Eu gostei muito da comparação que você fez com. Ah, eu não consigo meditar. De uma forma até bem mindful, assim, bem no momento presente. Eu acredito que isso é uma generalização muito grande. Se você for olhar em relação a medicamentos mesmo, assim, vamos pensar tratamento de hipertensão. Dentro do tratamento de hipertensão existem várias classes de medicamento e dentro dessas classes de medicamento existem medicamentos diferentes. Então, se você for pensar para a manejo de estresse da mesma forma, existem várias técnicas. E dentro dessas técnicas, dessas classes, existem diferentes. Por exemplo, a meditação. Existe a meditação transcendental, existe a meditação zen budista, existe a meditação, vários tipos de meditação. Então, não é porque uma não funcionou para você naquele momento, não significa que outra não vai funcionar para você naquele momento, ou a mesma não vai vir a Em funcionar outro. em outro momento. Então, é bem importante ter Exatamente. essa visão, que eu só comecei a ter depois de praticar mesmo, né? Bem mindful, né? Não, e eu acho que é legal também a gente falar sobre isso, né? Por exemplo, para começar a meditar, eu tive que buscar várias estratégias até encontrar uma que se integrasse comigo, que se É, encaixasse é. comigo. E aí, assim, tem uma época, é meio igual dieta, a gente faz a dieta um tempo, depois larga a dieta e volta para a dieta. E quantos gaps eu tive na prática, né? Isso. E como é que foi isso? Como é que você conseguiu vencer isso? Como é que está sendo para você, né? Vencer ou não, né? Como é que você está vencendo? Porque a gente está sempre, Tá né, sempre galgando. eu acho, até renovando a sua prática, né? Tem vários momentos que você, durante a sua prática, você, por exemplo, está cansado de uma específica meditação ou sente que você precisa de uma outra coisa. Então, acho que tem 7 anos que eu tenho uma prática regular, assim, né? Entre aspas, Que é um legal. comportamento, gente. Então, óbvio que eu, por exemplo, não tinha rotina. E eu vejo que hoje, quando eu tendo rotina, é muito mais fácil incluir a meditação dentro da minha rotina, né? Quer dizer, não dava para incluir antes que eu não tinha rotina, mas tudo bem. Então, assim, eu tive vários momentos que eu não estava me sentindo à vontade com a prática, assim, geralmente esses gaps duraram 2 meses, 1 mês a 2 meses, e eu fui muito gentil Uhum. comigo mesmo, eu acho que foi a própria prática que foi me dando compaixão, autocompaixão e gentileza, né, pelo princípio do não esforço, aquilo não tem que ser esforçado, a meditação, ela nunca pode ser uma meta, eu tenho muito claro isso para mim como mindfulness, um dos 9 atitudes do mindfulness é o não esforço e a não meta. Por quê? Porque a meta é uma coisa intelectual, cognitiva. E o mindfulness é exatamente para te tirar do cognitivo e do intelectual. Então, encontrar esse equilíbrio entre ter uma intenção de praticar, mas não ter uma meta, ele é tênue. Você vai praticando. E aí sentiu a vontade de, não, agora eu não tô sentindo que está sendo esforço. Coragem de abandonar. E quando voltar, coragem de voltar também. Acho que foi só assim, hein? Por incrível que pareça, quando eu abandonei os esforços, eu consegui ter uma prática regular. Acho isso muito legal, porque assim, é um exercício de autocompaixão também, né? É um negócio É. de autocuidado. A gente está sempre com um chicotinho, uma cobrança, né? A sociedade ocidental, ela tem muito isso, né? De você ter Uhum. meta. Tudo que você faz tem que ter uma meta, uma Uma eficiência. produtividade muito. Né? Isso. Eu queria meditar tantas horas por dia, tantas vezes por semana. Aí a pessoa monta aquele programa e vai se encaixando ali. E aí vai forçando, né? Vai massacrando, né? É. E o objetivo é exatamente o contrário. Acho sensacional. A gente vai voltar em Mindfulness. Você acabou de falar de Mindfulness. Mas Sim. antes disso, eu queria fazer uma pergunta assim, que me fizeram essa Uhum. semana. Uma pessoa que não medita, que não está acostumada a lidar com esse ambiente das práticas integrativas de meditação, se funciona, se estratégia mente-corpo funciona, se isso não é uma coisa assim, digamos assim, meio viajante. A pergunta que a pessoa me fez foi essa: Uhum. isso não é uma coisa meio viajante? Dizer que só a meditação, que essas estratégias funcionam mesmo?
Eu nem sei o que a pessoa quis dizer com mesmo, mas assim, foi assim, funciona mesmo? Eu tenho a minha resposta, mas eu quero ouvir de você. Vamos lá. Eu vou até além, então. Não sei o que ela quer dizer com mesmo, como eu também não sei o que ela quer dizer com funciona. Depende, né? Na ciência a pergunta funciona para quê? Né? Funciona para ansiedade, funciona para depressão, funciona para aumentar. Eu li um estudo de mindfulness esses dias sobre aumentar a função cardíaca, né? Medida por eco, por exemplo. Funciona para diminuir a inflamação. Depende do que você quer dizer com funciona, né? Vou fazer uma suposição, né, do que a pessoa quer dizer. Realmente, geralmente quando as pessoas fazem a pergunta, geralmente isso funciona para tratamento de distúrbios mentais, né, ou para prevenção de distúrbios mentais. E a gente vê em estudos controlados, né, estudos comparados com controles ativos, por exemplo, botam pessoas num grupo para meditar e num outro grupo para fazer uma outra intervenção ativa, como relaxamento muscular progressivo. Né? Eu acho mais interessante essa questão do funcionar, porque do controle ativo ser um relaxamento. Porque, em grande parte, as pessoas acham que o efeito da meditação é porque você relaxa. E eu tenho duas coisas para dizer sobre isso. Uma, nem sempre você relaxa, tá? Às vezes, principalmente no início, quando você está muito acelerado, às vezes meditar é um desafio. E por isso você tem que ser compassivo com você, fazer poucas metas, 5 minutos, 3 minutos, e confiar na prática. E dois, o efeito do relaxamento é um efeito colateral benéfico, como vários remédios têm outros efeitos colaterais benéficos, né, efeitos pleiotrópicos que a gente chama, mas não é o que a gente deseja e o que a gente vê mais com a prática da meditação. Então, quando você compara com esse tipo, nos estudos, com esse tipo de controle, né, um treinamento de relaxamento versus um treinamento de meditação e de estratégia mente-corpo, né, de desenvolver o seu cérebro, você vê que certas áreas, dependendo da prática, certas áreas cerebrais aumentam sua função e aumentam a grossura, como um músculo, né? Você está malhando aquele músculo ali, ele aumenta a sua função, ele aumenta a região também, né? Ele aumenta de grossura. Então, dependendo da prática, é como se estivesse malhando um músculo diferente, né? Vou fazer uma sériezinha de bíceps ali, vou fazer uma série de lobo frontal, vou fazer uma série de corpo caloso, vou fazer uma série de... É mais ou menos isso. A prática funciona para isso. Eu acho assim, muito, muito interessante a gente pensar nisso, porque as pessoas também falam assim, você acredita, né? E acreditar é uma coisa que tem a ver com fé, com crença. E a gente está falando aqui de ciência, né? De neurociência, de pesquisa embasada, né? Esse também é um objetivo do nosso Instagram, né? A gente trazer informações que estejam embasadas numa ciência de qualidade para pesquisa dessas práticas, porque é difícil pesquisar essas práticas, montar um desenho de pesquisa adequado, é difícil. Muito difícil. Bem mais difícil do que pesquisar um remédio, né? Poxa, muito mais, porque você, assim, se é uma coisa que você dosa no sangue, uma coisa que você pesa e mede, você bota uma estatística bem objetiva, mas quando você está falando de experiências que são percepções pessoais, aí você tem um exame funcional como uma ressonância e tal. E aí eu acho que isso é muito legal para as pessoas perceberem, né? Hoje você tem, assim, se a gente entrar num site como o PubMed, que é um site de pesquisa que reúne artigos de pesquisas, publicações científicas, você entra lá, o índice enorme de publicações e pesquisas que estão em andamento sobre isso. Crescimento exponencial, assim, quase a curva do corona, né? Mas a nossa não vai cair, a do corona vai, a nossa a nossa vai ficar exponencial. Vai ficar direto. Então, assim, a gente vê que não é uma questão mais de acreditar. Talvez seja uma questão de você selecionar uma bibliografia adequada para você poder estudar o tema. Né? Aí sim. Né? Porque as pessoas às vezes pegam uma leitura num site feito por alguém que leu notícias de jornal ou que monta coisas baseadas em senso comum, como você falou. As pessoas todas acham que vão todas relaxar. E aí você tem que ter um lugar para você ler e ter uma biografia que seja fidedigna, mais robusta, para você deixar de acreditar e passar a saber, né? Saber, é exatamente isso. É óbvio que existem alguns gaps
ainda é uma literatura muito recente. Existem algumas lacunas assim de metodologia dos estudos para melhorar, mas sem a menor dúvida que o que a gente tem já é suficiente para dizer que não é necessária a crença. Talvez acreditar no sentido de confiar na prática, porque os resultados, principalmente os resultados que realmente são robustos assim de mudança, dizendo agora pela minha prática pessoal, eu tenho certeza que a ciência ela nunca vai alcançar o iceberg que a prática da estratégia mente-corpo tem como trazer para você, porque os desenhos, os melhores desenhos científicos, né, de estudos randomizados, etc., eles precisam de um N muito grande e uma duração muito longa, e os benefícios crônicos que vêm com a prática, eles são assim, eu tenho para mim que a ciência só vai caçar a ponta do iceberg, assim, e a ponta do iceberg vai ser suficiente para demonstrar o poder, como já tem sido, né, em alguns estudos, para demonstrar o poder que essas práticas têm em mudar a sua vida, às vezes mudar até traços da sua personalidade. Então, sem dúvida, o que a gente já tem, pelo menos, é suficiente para você já passar a saber que aquilo muda a sua fisiologia. Como você, na outra live da outra semana, alguém fez uma pergunta se meditação. Aqui eu vou botar estratégias mente-corpo, né? Uhum. Se isso tem conexão com espiritualidade. Como é que você vê essa conexão? Porque a gente pode ter uma coisa sem a outra, mas a gente também pode ter as duas integradas. Como é que você vê isso? Você me conhece, sabe que eu sempre fui muito obsessivo com definições, né? Eu, inclusive, quando eu comecei Você é um cientista. Tem que ser mesmo. É isso. Bem compassivo e aceitando as minhas obsessões onde elas têm que ser cabidas, né? Onde elas cabem muito bem. Depende das estratégias, né? Algumas, é engraçado, algumas, por exemplo, fala do mindfulness, que é que eu mais conheço, mas algumas têm a definição oposta à definição de espiritualidade, inclusive, né? Eu trabalho com a definição de espiritualidade sendo a busca pelo sentido da vida, e a conexão, e junto com isso a conexão com algo que te transcende, né? Algo que seja maior que você. E se você olhar a definição de mindfulness, ela é oposta a isso, né? A definição de mindfulness não tem nada a ver com a transcendência, pelo contrário, ela tem a ver com a imanência, né? Com o que está aqui agora, não, nada além de você, é o que está no seu corpo, as suas experiências no momento presente. E o mindfulness, oi Mel, o mindfulness ele não tem nenhuma busca intelectual, né? E a busca pelo sentido da vida, ela geralmente ela é intelectual. O que eu estou fazendo aqui, o que eu vim fazer, o mindfulness é tirado intelectual. Mas engraçado, se você for ler os estudos que te fizeram intervenções de mindfulness e mediram espiritualidade, viram que espiritualidade aumentou nas pessoas que praticaram mindfulness. E como é que pode, né? As definições são contrárias, né? Quer dizer, teoricamente não tem nem interseção na definição, mas uma coisa aumenta a outra. Então, assim, agora já outras práticas, como por exemplo a própria prática do yoga, né, que tem uma visão de conexão com todos os seres, de todos os mundos. A prática da meditação transcendental também, né, que pelo nome já é transcendental, que vai buscar ter uma meditação clássica também, que você vai ampliando, né, a sua conexão até dedicar a todos os seres, todos os mundos sejam felizes. Então, várias têm interseção, outras não têm, e mesmo as que não têm, parecem estimular a espiritualidade, né? Eu acho o assunto muito interessante, né? Como é que a espiritualidade se desenvolve, como é que você melhora a busca pelo sentido da sua vida e se conecta com o transcendente sem tentar fazer isso, né? Se conectando só consigo mesmo. Olha como é que é interessante, né? Como que eu vejo como se a busca começasse aqui, né? Começasse dentro. E aí sim, quando você tem espaço para você abre espaço para algo que é maior que você. Então, eu vejo mais ou menos assim. Assim, quando a gente está trabalhando, né, lá no programa da disciplina na Unirio, a gente viu no semestre passado, na segunda ou terceira turma, a gente viu que a gente precisava ter conteúdo sobre autocuidado e sobre imersão em si mesmo. Né? Então, porque a gente tem toda uma teoria para estudar espiritualidade, né? A gente tem questionários, a gente tem metodologia de pesquisa, tem todo tópicos, né, do programa que a gente tem que desenvolver. Sim. Mas a gente viu que a gente precisava incluir algumas oficinas que
proporcionar a essas pessoas um conhecimento básico dessas ferramentas e uma experiência prática também, porque a gente viu isso, né? Que quando você pode trabalhar a espiritualidade como mais um tópico cognitivo. Ah, eu estou estudando esse Sim. assunto, vou decorar esse assunto, Lendo vou livros ler os tais, né? principais autores, e pronto. E é muito bom, isso acrescenta muito. Só que assim, quando você tem uma experiência de conseguir, de alguma forma, eu acho que foi isso que você falou, né? Sair um pouco do externo, mergulhar um pouco com você mesmo, Uhum. isso também te dá uma percepção de empatia maior com Sim, o paciente, com seus colegas de trabalho, sim. né? E você consegue se cuidar melhor. Então, a gente começou a ter com os alunos oficinas, né, de autocuidado, onde a gente faz práticas de estratégia mente-corpo bem rápido, mas assim, introduz alguns instrumentos. Então, isso que você falou, eu acho muito legal, porque algumas pessoas dizem, por que você vai ter isso num programa para estudar espiritualidade? É. Realmente, são coisas que podem ser estudadas totalmente opostas, mas existe uma Hum. conexão que talvez a gente nem saiba definir bem. E mesmo que a definição seja oposta, elas se conectam, né? Pra gente ver como é que a nossa capacidade intelectual ela é realmente bem limitada quando você vê as evidências dos estudos. E eu gostei muito que você falou sobre a questão da empatia, um adendo em relação a isso, porque a gente vê que as pessoas que praticam isso, tem vários estudos, por exemplo, de estudantes da área de saúde que praticam empatia, é, que melhoram a relação médico-paciente, que os próprios pacientes sabem identificar, né, mesmo randomizados e cegos, sabem identificar aquele médico que tem mais empatia e até tem uma adesão melhor no tratamento, tem até resultados melhores, né, dos profissionais que praticam aquilo, os pacientes melhoram mais, né, em termos de variáveis mentais, ansiedade, depressão. Eu acho muito Mesmo que o interessante isso. paciente não saiba disso, né? É Não, uma percepção de algo que não foi dito, né? é. Então, uma coisa que você pode fazer bem ao outro, comece fazendo bem a você, se você é profissional de saúde e está ouvindo isso, né? Tem muita gente aqui que entrou, eu já vi que tem médico, tem fisioterapeuta, tem psicólogo participando com a gente, né? Tem Legal. estudantes da faculdade. Então, assim, eu acho que esse recado que você deu agora é muito legal. Você quer fazer algo pelo outro, a gente na saúde cuida muito do outro e às vezes se negligencia. É, Começa fazendo uma coisa legal por você, né? é. Uma coisa legal por Sim. você. E Vini, fala um pouquinho assim do que a gente está falando aqui, mindfulness. O que é mindfulness? Só para as Hum. pessoas que de repente não conhecem. Aham. É, eu tenho para mim a minha Ó, definição de sua mindfulness. tia, tem alguém dizendo assim, tem tia assistindo também, tá? Tem a tia Miriam, tem a Lari, tem a Catarina. Ah, Nossa senhora, muito legal ver vocês aí, gente. É, Bom, o que é mindfulness, né? Eu hoje, depois de 7 anos de prática, o pessoal do budismo, eles ficam um pouco chateados da forma que o Ocidente tem tratado o mindfulness, né? sim. Porque dentro da linha do budismo, mindfulness é só uma das 8, do caminho dos 8. é, mas eu acho que o Ocidente realmente precisava do mindfulness, que é muito, muito importante para nós, né? E o que é isso? Eu tenho para mim que o momento presente ele é tão rico e tão cheio de coisas para a gente explorar é, e tão muito mais benéfico do que a gente imagina, né? O próprio John Kabat-Zinn, que foi o homem que trouxe o mindfulness para o Ocidente em 1979, ele diz que o mindfulness é a simplicidade em si mesmo, né? É simplesmente o que é e o que existe agora. Mas a definição conceitual que eles trouxeram é ter atenção plena de uma forma. Qual é a forma? Intencional. Isso é muito importante, né? É diferente de você. Um filme te chamou a atenção e aí você prestou atenção. É uma atenção que vem de baixo para cima. Não. A atenção intencional, de cima para baixo. Ou seja, você está malhando, você traz a tua atenção porque você consegue. Você foi para academia porque você tem intenção. Você não está correndo atrás do ônibus porque você tem que correr, né? Então, a intenção é muito importante. Então, a atenção plena, intencionalmente. Aonde? Em que? No momento presente. Ou seja, tudo que esteja aqui e agora. Até os pensamentos que estão aqui e agora, você pode ter atenção neles, né? É, e sem julgamentos. Eu acho que o grande tchan está no sem julgamentos. Principalmente porque o julgamento é parte da nossa natureza, né?
a interpretação, o julgamento não necessariamente é um juízo de valor, é uma interpretação, qualquer adivinhação da realidade. Então, por exemplo, você recebeu uma mensagem tal, você ouviu um barulho de notificação, e como você está esperando a mensagem de alguém, você já imagina quem seja, você já tem, tua mente automaticamente ela vai foi fulano de tal, você já adivinha o conteúdo da mensagem e já está pensando na resposta. Quer dizer, isso é um julgamento, é uma adivinhação do momento presente. Isso vai acontecer, é natural. Então, estar consciente do seu julgamento, sem julgá-los, eu não devia estar fazendo isso, é o passo inicial. Então, mindfulness é atenção plena, intencionalmente, no momento presente e sem julgamentos. Você pode praticar isso de diversas formas, seja meditando, seja correndo, seja simplesmente estar aqui agora prestando atenção no que a gente está falando, com intenção. Muito legal, porque assim, o mindfulness, ele chegou com toda a força no meio médico, né, dentro das universidades, nos cursos de medicina, e acho que até por essa questão do Jon Kabat-Zinn, quando ele criou, ele ter conseguido descolar um pouco dos aspectos religiosos, né, ter pego as práticas, principalmente, essa questão da intencionalidade no momento presente, com autocompaixão, mais distanciado de uma teoria religiosa por trás, né? Porque é do budismo, ele vem do budismo, né? Eu acho que isso permitiu que nos ambientes laicos, mindfulness entrasse com a dificuldade que outras práticas que têm um fundo religioso ou uma conexão religiosa acabam dando, né? E você, assim, recomenda, o que nos seus estudos você está estudando agora? Gente, olha, o Vini está numa super imersão de formação que tem a ver com tudo isso, com mindfulness, com cardiologia, com espiritualidade, com tudo isso. O que você recomenda, assim, hoje, em termos de saúde? Você acha, assim, que mindfulness ou meditação, sei lá, é uma coisa que a gente deveria aprender na faculdade, os profissionais de saúde, que deveria botar nas escolas, para as crianças? O que você vê? Porque a gente tem que começar a pensar, né, em ampliar os horizontes. O que você acha? Em que pé que a gente está hoje para fazer uma recomendação assim dessa geral, aberta? Sua opinião. Vou tentar dar minha opinião como cientista primeiro, depois a minha opinião pessoal. Elas vão divergir, porque elas têm que divergir. Ótimo. Mas pelo que eu leio, mindfulness não é uma panaceia, certamente não é uma panaceia. Eles têm que ter indicações, e mais importante ainda, por isso que tem que ser ensinado para o profissional de saúde, porque é ele que sabe as indicações. Existem alguns riscos, mas foi como eu comentei no início, né? Você não vai botar o cara que quer começar a correr uma maratona mais sedentário para correr 40 quilômetros num dia. Então, você não vai colocar a pessoa que não tem treino nenhum e está com a mente sedentária. Quais são os sintomas da mente sedentária? Uma mente ansiosa, uma mente que rumina, uma mente que fica presa no passado. Você não vai botar essa pessoa para fazer um retiro de 10 dias de silêncio, né? É um desafio muito grande. E aí você está atropelando o princípio da compaixão, né? Ainda tem isso. Mas do ponto de vista científico, então por isso que o profissional de saúde já trazendo para tem que ser ensinado nas universidades, porque o profissional de saúde ele tem que saber fazer a indicação correta. Se ele souber fazer a indicação correta, tem benefícios maiores do que, ou pelo menos iguais a muitas medicações. Por exemplo, a melhor evidência que a gente tem no Mindfulness hoje é do programa de terapia cognitiva baseada em Mindfulness, MBCT, como chamam, para prevenção de recaída de depressão. Foi publicado, acho que em 2015, 13, no Journal of Psychiatry, o maior jornal médico de psiquiatria no mundo. É uma meta-análise de dados individuais de pacientes, ou seja, a melhor qualidade de meta-análise que tem. 4.000 pacientes, comparando meditação, o programa de Mindfulness, com terapias farmacológicas, quer dizer, inibidor de recaptação e para prevenção de depressão, né? Antidepressivos. E também outras técnicas, né? E foi um estudo de não inferioridade. Então é importante a gente dizer que por mais que o programa de Mindfulness tenha dado um resultado melhor no estudo, que foi o que demonstrou, acho que 66% contra 50 e pouco, é um estudo de não inferioridade, ou seja, o estudo não estava desenhado para demonstrar uma superioridade. Mas ele tem indicativos de que o programa de Mindfulness é superior, sim, para a prevenção de recaídas de depressão, principalmente quanto mais graves e mais sintomas. Tem um gráfico no final do estudo demonstrando isso, né? Quanto mais grave a
mais sintomas depressivos a pessoa tem, mais ela se beneficia. Então, como cientista, eu não tenho a menor dúvida de que isso é evidência suficiente para que ele tenha que ser ensinado, pelo menos dentro da disciplina de psiquiatria, né? Porque hoje é a melhor evidência que a gente tem para prevenção de um transtorno que é prevalente demais e que Gravíssimo, tem incidência riscos altíssima. de vida importantes também, principalmente para recaída de depressão. O terceiro episódio geralmente é grave, é muito difícil você sair disso e a resposta farmacológica é péssima. Então, tem que ser ensinado profissional de saúde, pelo menos nessa área. Agora, quanto à minha experiência pessoal, como praticante, 7 anos, e como futuro instrutor, foi como eu disse no início, a gente vê que os benefícios crônicos, eles são impressionantes, porque começa a tatear em traços de personalidade, tá? Eu sempre tive traços ansiosos na minha personalidade, e que em algum momento se transbordaram em sintomas de transtornos, como ataques de pânico e etc. E eu acho que isso é a ponta do iceberg também, porque quando transborda é até o mais fácil de tratar, por incrível que pareça, que seja o que causa mais sofrimento, né? Mas chegar lá no traço, na coisa que é bem, bem sua, sabe? É um benefício crônico da prática, e isso mas ele é realmente transformador. Eu não só na minha prática pessoal, mas as pessoas que eu conheço, que eu vejo nos programas fazendo, né? Para dor crônica, por exemplo, como a pessoa cria uma outra relação com a dor. É impressionante também. A autocompaixão, como ela diminui a autocrítica negativa, aumenta a autoestima. Então, eu acho que se fosse ensinado desde a infância, principalmente hoje, que a minha geração e as gerações que estão para vir, elas estão cada vez mais sendo ativadas a região da amígdala, a região de aceleração. Então, você tem que fazer um treinamento, e isso tem que ser um comportamento. Desacelerar, né? Tem que deixar de ter um tabu. E como o exercício físico um dia foi, como comer vegetais um dia foi, tem que deixar de ser um tabu, e tem que ser um treinamento para a saúde. E sem dúvida, então, tem que começar lá atrás. É muito, muito grave, né? Muito sério, porque assim, eu acho que existe um perfil, o cientista, né? Ele é alguém que precisa ser curioso sobre a vida, sobre o universo que está ao redor dele. Então, às vezes eu vejo algumas pessoas que são muito, muito pesquisadoras, muito inteligentes, muito bom no que fazem, né? Em termos de saúde, mas que quando você fala de uma prática de mindfulness, a gente aqui, eu posso falar também um pouco sobre hipnose, as pessoas já pegam, né, estratégia yoga, as pessoas, não, mas sobre isso eu não pesquiso, sobre isso eu não posso falar. Ou se você não pesquisa, você não tem como dar uma posição para as pessoas de que aquilo funciona ou não funciona, o que é seguro e o que não é seguro. Então, eu acho que esse espírito de curiosidade e de seriedade na pesquisa, o profissional tem que ter. Estou falando que alguém botou assim, poxa, tem vocês aqui falando, esses professores falando sobre meditação, sobre... Assim, você está fazendo o seu mestrado sobre isso, em pesquisa sobre isso. O Vini está no Brasil agora por conta do coronavírus, mas o mestrado dele é na Inglaterra, está andando nesse período, né? Então, existe pesquisa muito séria de qualidade e a gente precisa ter pesquisas sérias de qualidade para você poder chegar e dar uma afirmação dessa. Olha, gente, depressão, o remédio vai até aqui, mas você tem uma outra estratégia que pode ir muito além, com baixo custo, com menos efeito colateral e que pode ser acessível em larga escala para a população, porque hoje a saúde pública tem um custo, né? Grande, individual e coletivo, né? Acho que isso é muito legal de fazer. Importante pensar nesse contexto mesmo de saúde pública, né? Como isso tem potencial se fosse usado em larga escala, se tivesse influência, né? Se tivesse interesse, né? De ser feito. A gente fica pensando, né? Você falou aí de regiões cerebrais, a gente tem cada vez mais o estresse, ele tem impacto desde a gestação, né? O estresse, ele vai mudando as conexões neurais, ele vai moldando as conexões neurais desde intraútero. Então, você tem as crianças, conforme vão chegando, né? Já tem o estresse durante a gestação, depois tem o estresse na primeira infância. Esse estresse tem um impacto que pode ajudar, né? Pode ser protetor, mas também ele pode ser uma adaptação negativa que traga prejuízo. Sem dúvida. Sem dúvida. E aí, se você influenciar, oferecer isso certo, existe uma cultura
de que seja, né, de uma coisa ativa, como você falou, corporal, ou que seja uma coisa mais reflexiva, digamos assim, de interiorização, mas alguma cultura nesse sentido a gente precisa pensar, né? A gente precisa começar a veicular essa ideia de que isso não é para uma elite, de que isso não é para algumas pessoas, isso não é para É. determinada religião, não é nada disso. Sim. Isso é um tratamento que pode, ou uma prevenção, digamos assim, de larga escala, que pode estar acessível para todo mundo, né? É. Meditar não é para quem pode, é para quem precisa, né? A estratégia mente-corpo, no caso. Como é que você vê lá na Europa, lá na Inglaterra, que é onde você está fazendo seu mestrado, como é que eles encaram isso lá? Muito diferente do Brasil? Como é que isso está isso lá na saúde lá? Eu nunca gosto de fazer generalizações assim, comparando países, porque eu não Ah, conheço ótimo, então tá. todas as pessoas da Inglaterra e todas as pessoas do Brasil para poder fazer uma generalização desse nível. Mas, assim, ao meu ver, até muito legal você ter comentado sobre, por exemplo, a ciência, disso eu não sei. Eu vejo muito, tanto aqui quanto lá, eu via, desde a universidade principalmente, a gente via muito preconceito mascarado de ceticismo, né? Tá fazendo um gancho com o que você comentou. E o Einstein, ele tinha uma frase maravilhosa em relação sobre isso, né? Ele dizia: o homem que não tem os olhos abertos para o invisível passará a vida inteira sem ver nada, né? Então, como é importante a gente ter cabeça aberta. A ciência honesta, ela investiga qualquer fenômeno, ela é curiosa, né? Não que ela não tenha Isso. preconceito, porque o preconceito ele é da própria natureza, mas a gente conseguiu observar essa resistência e, pô, mas vamos tentar fazer ciência com isso, é muito mais difícil. Eu tenho uma amiga lá que ela me disse isso, do mestrado, pra você ver. Ela me disse isso, eu acho que ela é instrutora de yoga, e ela falou assim, eu não quero fazer minha tese em yoga, porque eu acho que yoga é ciência fraca. E aí eu fiquei meio calado na hora, eu não sabia o que dizer, eu fiquei chateado. Aí eu, não, calma aí. Aí volta ao que a gente conversou, né? Cara, ciência fraca é você ter dinheiro em abundância, sendo estimulado pelas indústrias farmacêuticas, então é fácil você conseguir dinheiro para fazer sua pesquisa. É, um placebo mole de fazer, que é só uma pílula com água. Isso é ciência fraca. Ciência forte é você ter que pegar aspectos subjetivos da vida, ter que criar um placebo para meditação, ter com pouco dinheiro disponível. Isso é ciência forte. Então, honestamente, já querendo defender o meu lado. Mas então, você vê que existem preconceitos em todos os lugares. Eu acredito que, assim, o Reino Unido ele esteja um pouco avançado nesse sentido, porque o próprio programa de terapia cognitiva baseada em mindfulness nasceu em Oxford. Tem sessões no Parlamento Britânico, eles têm sessões de mindfulness. As empresas de formação, as grandes no mundo, estão lá. Então tem muita pesquisa, tem muita área de formação, tem muito instrutor, já tem nas escolas. Então eu acredito que, assim, pelo quanto você vê aquilo começando a ficar intrínseco nas esferas da sociedade, eu acredito que seja seguro dizer que o preconceito lá é um pouco menor. Mas o brasileiro é muito aberto também. E o brasileiro também tem essa coisa, o benefício de ser um povo muito religioso e muito espiritualizado e religião ser importante, de ser uma mente aberta, uma cabeça aberta para isso. Eu acho que a gente tem uma porta muito grande para aproveitar aí. A gente está chegando perto já do nosso final, né? Para a gente poder encerrar. Poxa, passou muito rápido, né? Você nem falou de hipnose, você tem que falar de hipnose, velho. Não, a gente marca hipnose e a gente fala para outro dia. Só queria dizer para quem está ouvindo, assim, que o Vini falou sobre a experiência dele com meditação. A minha experiência foi primeiro com a hipnose e eu passei a estudar hipnose quando eu tinha uma dor crônica e 3 remédios diferentes, 4 não faziam efeito. Eu sou neurologista, então tomar remédio para neurologista, remédio controlado para dor, para não sei o quê, e não fazia efeito. E a hipnose simplesmente resolveu a minha dor crônica, uma dor de anos que eu tinha 24 horas por dia. Foi por isso que eu fui mergulhar para estudar, né? Então a gente tem se despiu do preconceito. Eu tinha preconceitos com relação a essas práticas, porque a gente tem muita coisa do senso comum que vai sendo dito que é errado do ponto de vista científico, as pessoas vão botando nas mídias. Então, eu posso dizer que foi assim que eu entrei na hipnose, por isso que eu fui procurar as práticas. E eu medito com uma regularidade há 7 anos, e a meditação também, nesse período do coronavírus, é o meu remédio diário para conseguir manter um pouco, né, da nossa estrutura. Não que a gente não saia, não tenha desequilíbrio, né? Você não vive fora do mundo. Lógico. Mas você tem ali uma âncora que te ajuda
O meu, por exemplo, está sendo a meditação. Para outras pessoas é a música, para outros é a É. arte, para outros são as lives com os amigos. Mas para mim a meditação tem sido uma âncora para poder lidar com isso. Hoje eu meditei de manhã, acordei 7 horas, fiz minha meditação regular. A gente tem um grupo 3 vezes por semana, a gente medita online. Então, assim. Agora, se você pudesse agora, nesses minutinhos finais, dar uma dica para por onde que a pessoa começa? Não sei, um exercício de respiração, alguma Tá. coisa. O que que você acha? Acho que a pessoa começa começando. Por que que eu digo isso? Você tem 3 minutos, eu acho. Tá. A pessoa começa começando. Vence a barreira. Eu sempre digo isso. Eu levei 5 anos estudando o que era meditação e etc. antes de começar. E hoje eu me arrependo. Se eu tivesse começado 5 anos atrás, talvez hoje eu tivesse ainda melhor. Mas assim, então minha dica é, você não vai ficar saudável, nem vai ter um corpo bonito se você ficar estudando sobre hipertrofia e nunca for para academia. Então assim, o mais importante de tudo não é perder muito tempo filosofando, qual é a melhor prática para mim, etc. Vai, descobre experimentando. Começa 5 minutos, ou eu, por exemplo, comecei com yoga, porque, como eu disse, eu acho que as de movimento elas são muito boas para principalmente o pessoal da nossa geração, assim, principalmente no momento de muita aceleração, que é mais fácil de fazer, é mais fácil você ancorar sua mente e é menos assustador, dá menos resistência. Então, se você sente que você está muito agitado, etc., começa com uma prática de movimento, vai procurar um tai chi, vai procurar uma yoga, um qigong e etc. E pode aliar isso a uma meditação mais curta, de 5 minutos, 3 minutos, baixa o Insight Timer, vai lá no meu perfil que eu tenho uma meditação de 5 minutos para você praticar lá, Legal. já fazendo merchan também, uma pausa para respiração, e seja 1 minuto, sem meta, sem meta. Então, tinha um amigo meu que ele fazia assim, ele fazia uma progressão geométrica, ele faz física, né? E aí ele começou, eu quero meditar todo dia da minha vida. E aí ele fazia uma progressão semanal que aumentava de 2 minutos e meio, não sei o quê. Se funciona isso para ele, beleza. Mas na linha do mindfulness isso é um pouco contraproducente, né? Porque é muito intelectual e muito meta. Então eu, pela minha experiência pessoal, recomendo não tenha meta. Para os meus pacientes de hipnose, eu ensino um exercício assim, de respiração, respirar 2 minutos, 3 vezes ao dia. Começa assim. Uhum. Um exercício de respiração, 2 minutos, 3 vezes ao dia. E aí você tira, né, ilhazinhas ao longo do seu dia para desacelerar um pouco e para focar. E aí você vai meio que se acostumando, né? Como se você, por exemplo, assim, você é muito sedentário. Começa a subir, ao invés de usar o elevador, É, usa a escada. mas E sobe só aí quando 4 andares, depois pega o elevador. Isso, É, isso. E aí você vai vendo que você é capaz, né? Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que nós dois que estamos aqui, né, como pessoas que nos beneficiamos dessas práticas, e estamos aqui nos é, dedicando a estudar, ter base científica, acho que essa é uma mensagem que a gente pode dizer para as pessoas, né? Que é para todos, que funciona, que não é crença, é ciência, e que é, cada um pode procurar seu caminho, né? com certeza. Ai, Vini, ó, muito obrigada, muito obrigada. Em nome Nada. de todo mundo da equipe, tá, que está aqui trabalhando por trás, porque tem uma equipe, né? Somos 6 pessoas, 7 pessoas nesse grupo trabalhando. Agora, as perguntas que vieram aqui no chat vão ser respondidas no Stories depois, tá bom? Porque não deu para responder todo mundo. Desculpa aí, pessoal. E se você... Quando a gente se empolga ainda, né? Quando a gente tá devendo um café um ao outro tem 2 anos, sei lá. Alguma coisa assim. Então, agradeço pelo convite também, pelo carinho e por você ser você, principalmente pela equipe também, pela ajuda que o pessoal fez aí por trás. E muito feliz e espero que a gente possa conversar ainda mais sobre. Tá, então a gente faz o seguinte, a gente pode marcar para o futuro uma outra live para você falar das suas pesquisas, Sem dúvida. E você falar de hipnose tá bom? também, da sua experiência Ia falar de com seus hipnose. pacientes e a gente falar um pouco de mecanismo. Tem muita coisa ainda para ser Muita coisa dita, para né? falar. A gente vai ter Se alguém muito aqui quiser para mandar frente. alguma pergunta assim no direct ou a gente pode me mandar, tá, Pode pessoal? mandar. Fica à A vontade. gente, a gente faz e a gente fala. Gente, olha, parabéns ao Vini. Eu tenho que dizer isso, né? Eu acho que o trabalho dele é excelente. Eu recomendo que vocês acompanhem ele no Instagram e recomende as meditações, as postagens dele, tá bom? E a gente vai seguir aqui com o nosso trabalho, as nossas postagens. Amanhã tem dica de vídeo ou de livro sobre o tema para quem quiser. Vini, obrigado, gente. Um beijo. Bom Obrigado, dia. pessoal. Amo você, mestre. Também te adoro.
encerrar agora.